dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje é o segundo vídeo do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o tema de hoje, os infortúnios ocultos. Geralmente quando acontecem catástrofes, estados de calamidades de alguma situação, geralmente nessas situações sempre tem muita gente ajudando, estendendo a mão para superar tudo isso, né? Ajudando a reparar esses desastres, seja de que forma for, com dinheiro, com o tempo, né? A própria atitude de ajudar ali a fazer alguma coisa, com orações, enfim, são infinitas as formas de ajuda. Então, geralmente nesses casos de calamidade, sempre é muita gente, até porque faz um barulho bastante grande, né, diante de uma situação dessa, porque ninguém espera por isso e as notícias correm. Então, a divulgação é grande do que está acontecendo. Mas a gente não pode se esquecer, e eu acredito que principalmente, tanto que é o tema, né, os infortúnios ocultos, porque dos pequenos infortúnios, de desastres, digamos assim, né, particulares, da situação difícil de cada um no dia a dia, muitas vezes de pessoas que estão, né, ao nosso lado e a gente não sabe por que desastre, né, por que situação a pessoa está passando, às vezes por falta do básico mesmo, né, das necessidades básicas, muitas vezes de uma situação mental, emocional, espiritual. Então, às vezes a pessoa tá ali do nosso lado e aquilo tá oculto, porque a gente não tem acesso, a gente não vê, muitas vezes não tem como saber, porque a pessoa não fala. E eu acredito que muitas vezes também falta um pouco da gente olhar um pouco mais devagar, um pouco mais de cuidado, que nós somos muito apressados, né, no que olha para o outro. Então, de repente, há necessidade de um olhar mais devagar, mais vagaroso, mais lento, para identificar qual é a necessidade que o outro está tendo, porque são N as situações que as pessoas passam. E às vezes ela tá ali do nosso lado e a gente não sabe. E são essas pessoas que nós precisamos ajudar. E tem N formas de ajuda. A ajuda, às vezes, de um alimento. Às vezes a pessoa está necessitada de um alimento. Esses dias eu me identifiquei com isso. São várias. A questão, às vezes, a pessoa está passando por algo espiritual, por algo emocional, mental. Então, às vezes, não é nem dispor do dinheiro, de comida em si, de alimento, mas o ouvir, dar um conselho, uma orientação, né? De você orientar de alguma forma, ou apenas ouvir, um sorriso, enfim, são N as formas de ajuda, de caridade que podemos fazer em prol do outro, em prol do próximo. E é por isso que eu disse do olhar mais lento, mais vagaroso, porque é importante que a gente faça isso sem que haja necessidade do outro vir até nós, que nós possamos ir até o outro, sem lhe causar constrangimento, porque às vezes a pessoa na sua dor, na sua necessidade, já se sente tão mal, e aí ele ter que ir até alguém, né, para pedir ajuda, para pedir socorro, às vezes ele não se sente tão à vontade, às vezes ele se sente humilhado, enfim, né? Então, que nós possamos ter esse olhar mais atento com o outro nessa vida tão corrida, que a gente possa ter esse olhar mais lento, de perceber, de buscar perceber o que o outro está precisando de alguma coisa, de chegar até o próximo e que ele se sinta satisfeito com isso e não se sinta humilhado com essa ajuda que recebe. O texto traz
um exemplo pra gente, né, de uma senhora que era elegante e tudo mais, de trajes luxuosos, e que ela fazia doação. Só que essa doação que ela fazia, ela ia totalmente de traje simples, né? Era de ar distinto, porém seus trajes eram distintos, eram simples, que não mostrava toda aquela elegância que ela tinha, né? Todo aquele ar distinto. E ela ia acompanhada de uma jovem, levar até essas pessoas o que elas necessitavam, inclusive palavras de consolo, voz mansa. Ela levava o necessário para acalmar essas dores. Então ela identificava qual era a necessidade. Era um alimento, era uma roupa, era uma palavra, era uma conversa. E ela levava acompanhada de uma jovem. Então, e tudo que ela fazia era de uma forma serena, tranquila, que não causava constrangimento em quem recebia, né? Porque a caridade, ela não pergunta qual é a sua religião, qual é a sua crença, qual é o seu partido político, futebol e tudo mais, time de futebol. A caridade, ela não pergunta nada. Sabe aquela coisa, fazer o bem sem olhar a quem? Então a caridade, ela não tem essa distinção. E é assim que tem que ser, porque nós os homens, né? Nós todos os homens somos irmãos, filhos de Deus, filhos de um mesmo Deus. Então a caridade tem que ser feita de boa fé, de vontade, sem intenção além do fazer o bem. A caridade, ela não tem nome. Eu não tenho que, quando eu faço a caridade, quando eu ajudo alguém, eu não tenho que ficar exaltando quem sou eu, quem é meu nome, qual a minha posição social, o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Não. A caridade pura, verdadeira, ela simplesmente faz para ajudar o irmão necessitado, o meu irmão, né? Porque todos somos irmãos. E isso que é importante, porque o fazer sem olhar a quem, sem intenção nenhuma. A aprovação que muitas vezes se busca numa caridade, no fazer o bem, o reconhecimento, não é do próximo. Essa, digamos assim, essa aprovação é de Deus que vem e da minha consciência. É isso que é importante, Deus ver que eu estou fazendo o que tem que ser feito e a minha caridade, a minha consciência estar em paz com o meu coração, em paz com os meus atos, com as minhas atitudes. O que eu estou fazendo tem que fluir com o que eu estou sentindo, o bem-estar, a consciência tranquila da caridade feita, do que tem que ser feito. Quando a gente vai doar, vai fazer um trabalho de doação, qualquer coisa, é muito importante a gente tomar cuidado, sabe? Para não, no sentido dos trajes, de como eu estou me portando, comportando, o que eu estou vestindo e tudo mais, de ter uma simplicidade ali, para que eu não fira o outro, não fira na miséria, a miséria do outro com o meu luxo. Então é importante estar humilde, né? Humilde nesse sentido, com os trajes mais simples, para que não haja constrangimento da parte do outro. E olha que coisa mais linda esse texto, né? O que esse texto traz, que além dela fazer, essa mulher faz isso tudo e ela leva a filha. Por que ela leva a filha? Para ensinar a filha no caminho do bem, fazendo a caridade. Mas ela diz para a filha que a filha tem que fazer o que está ao alcance da filha, porque de nada adianta a mãe dar para a filha e a filha fazer. O mérito vai ser da mãe e não vai ser da filha. Então que a filha possa sim fazer o que ela pode do trabalho ali, né, de estar indo, oferecendo, fazendo essa ajuda ali, uma conversa e tudo mais, ou bordando, costurando algumas roupas, mas que é algo que a filha faça, porque aí sim o mérito será da filha e não da mãe, que vai estar dando. A filha estará dando através da mãe e não diretamente dela. E o exemplo, a gente ensina pelo exemplo, né? Isso é lindo de se ver, porque aí o exemplo ele arrasta.
ele arrasta muitas pessoas que vão se identificando, vão usando, vão tendo esse exemplo e vão fazendo. E é o que ela faz, põe a filha para aprender. Tudo que ela faz, todo o processo, a filha vai acompanhando e vai aprendendo. O exemplo ensina. A gente tem que ensinar pelo exemplo, né? Como eu falei da aprovação anteriormente, então a aprovação não é de Deus. A aprovação é de Deus e não é do próximo, né? E tudo que eu fizer, eu não preciso me aparecer. O que eu tiver que receber vai chegar até mim, sem ter necessidade de falar de nome ou não. Eu me lembrei até de uma passagem do filme Nosso Lar, que a André Luiz, né? É tanta coisa que eu tô perdida. E aí tem uma mulher, acho que não é nem ele, é alguma situação que ele faz no consultório dele e tal, e aí ele recebe essa oração por algo que ele fez e foi até, acho que indiretamente, né? Não foi nem direto, mas o que eu quero dizer é isso, que tudo bem que a gente faz, a gente recebe de volta, né? Essas pessoas, elas vão estar muitas vezes em oração, um agradecimento, com aquela energia positiva, com aquela energia boa que volta, sem eu precisar falar quem eu sou, qual que é a minha profissão, o que que eu tenho, deixo de fazer. Então, que a gente possa, sim, estar atento, lógico, diante de uma calamidade, de um desastre, né? Mas principalmente no dia a dia. Se a gente parar para reparar, a gente vai identificar muitas pessoas. E como eu disse, não é só no monetário, não é só no alimento, numa palavra, num sorriso, num estar junto, o que a pessoa está precisando. Então, que a gente possa ter um olhar mais devagar, mais vagaroso, mais atento, mais amoroso. E essa é a nossa mensagem de hoje. Um grande beijo pessoal do Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração, beijos de luz e gratidão.